a guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui pela Rádio Universidade com o patrocínio de Schau, freios e suspensão ali no Lago de Portugal e também com o apoio de tantos irmãos e irmãs que são sócios do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Mais uma vez, convidamos a todos a se associarem nessa manutenção da programação cristã da Rádio Universidade através do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. E este clube a gente pode se associar nas nossas paróquias ou aqui na própria rádio, né? É muito fácil, é só fazer uma ficha em nome de toda a família, com o nome de todos os membros, colocando a data de nascimento, a data de batizado, os quais são lembrados e mencionados nas intenções das missas e do terço que se celebra todos os dias aqui na rádio. E isto serve também como um auxílio para nós que acreditamos no Reino de Deus, construído através da Igreja Católica, para que a rádio possa se manter. A gente sabe que não é fácil as coisas na vida, né? E manter uma rádio no ar, funcionários, impostos, luz, aparelhagem, né? Tudo isso é um desgaste natural e tudo isso é um desgaste que precisa de manutenção. Então uma pequena ajuda, um pequeno tijolinho de cada um, a gente consegue erguer uma parede, né? E é isso que o Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe se propõe a fazer como tarefa evangelizadora pelas ondas da Rádio Universidade. Procure a secretaria da sua paróquia, pode vir aqui na rádio e, através da sua contribuição, com toda certeza, o Reino de Deus chegará a mais lares. Hoje, o nosso programa, que na semana passada tratou sobre os pecados, hoje vai tratar sobre as virtudes, né? Também as virtudes é algo ao qual nós somos chamados pela graça batismal, pelo dom de Deus, para que a gente alcance um grau de perfeição e de santidade, o que não é impossível para ninguém, porque Jesus fala no Evangelho, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então ele quer que a gente pratique as virtudes que nos encaminham para um estado de perfeição. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ao justo, puro, amável ou honroso, como tudo que é virtude ou louvável. Isso nos diz São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa atende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, nos diz São Gregório de Nissa no seu escrito sobre as bem-aventuranças. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão da fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria, para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e as sementes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. As virtudes cardeais são 4 virtudes que têm um papel
de eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardines, por essa razão chamados cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. As 4 virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, segundo o livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Estas virtudes são louvadas sobre outros nomes, em numerosas passagens da Escritura. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a acolher os meios adequados para realizá-lo. O homem precavido atenta para os passos que dá, diz o livro dos Provérbios 14. Vivei com sensatez e vigiai. Dados à oração, nos fala o Papa São Pedro, nosso primeiro Papa, na sua primeira carta, capítulo 4. A prudência é a regra certa da ação, escreve São Tomás, na sua Suma Teológica, citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação, Isto é, ela é chamada como a portadora das virtudes, porque conduz a outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem e a praticar o mal e a evitar. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado na Escritura, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga conforme a justiça, está no livro dos Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Nos diz também São Paulo aos Colossenses, capítulo 4. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor, diz o salmista lá no Salmo 118. São João, dizendo que Jesus nos coloca no capítulo 16, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. A outra virtude, a temperança, é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta os seus apetites sensíveis para o bem, guarda santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração, conforme Eclesiástico 5. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não vás atrás de tuas paixões, Eclesiástico 18, e dos teus prazeres, abstende.
No Novo Testamento, é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver nesse mundo com ponderação, justiça e piedade, diz a Epístola de Titus, capítulo 2. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio pode abalar o que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, e nisso consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, isto é a prudência. E isso é Santo Agostinho nos escreve no seu tratado sobre a Igreja Católica. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada, com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente feliz em praticá-las. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação trazido por Cristo nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir essa graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Temos também, além das virtudes cardeais, as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, né? Virtudes teologais, né? Que nos dispõem a viver como cristão em relação à Santíssima Trindade. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé, de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. A fé viva age pelo amor, de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Isto está lá conforme o Concílio de Trento, no decreto sobre a justificação, que será um novo programa para nós, né? O dom da fé, então, permanece para quem não pecou contra ela. Mas a fé sem obras é morta, nos diz São Tiago no seu capítulo 2. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo do seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos com nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa da fé, a promessa é fiel, segundo São Paulo aos Hebreus, no capítulo 10. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Está lá na Epístola a Tito, capítulo 3. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assumem as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento contra todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã
retoma a realidade e a esperança do povo eleito, que tem sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, cumulada em Isaque nas promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, de São Paulo na Epístola aos Romanos. A esperança cristã se manifesta desde o início na pregação de Jesus, no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, como para a nova terra prometida. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Porém, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. A esperança, com efeito, é para nós uma âncora segura e firme. Ela penetra lá onde Jesus entrou por nós como precursor. É também uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo esperança da salvação como capacete, nos diz São Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Ela nos traz alegria mesmo na provação. Alegres na esperança, fortes na tribulação, está lá em Romanos 12, ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, síntese de tudo que a esperança nos faz desejar. Espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez. Ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com teu bem-aventurado numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Isso é um escrito belíssimo de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreve as suas exclamações da sua alma a Deus. Ela que é doutora da Igreja. Por fim, também a caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez a caridade o novo mandamento. Amando os seus até o fim, como nos diz São João, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-nos uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus, que eles também recebem. Por isso, diz Jesus, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, João capítulo 15. E ainda, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, João capítulo 15. Mais uma vez eu quero frisar o que já tinha frisado em uns programas atrás, Muitas pessoas dizem assim, faze ao próximo aquilo que tu gostaria que te fizesse. Ama o próximo como tu gostarias que te amasse. Só que Jesus, através de São João, nos diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é como o meu amor humano limitado, mas com o meu amor buscando a divinização dele própria em Jesus Cristo. Amai-vos como eu vos amei. A medida do meu amor é a medida do sacrifício de Jesus Cristo. Obediente até a morte de cruz, ele assumiu todos os nossos pecados porque por isso nos salvaria e nos daria então essa bem-aventurança eterna. Muitas vezes a gente quer limitar, eu gosto, eu não gosto, vai assim. Não. Jesus pede que eu seja sempre pronto, se necessário, o sacrifício pelo irmão e a irmã na mesma qualidade e igualdade para todos. Não posso ter uma preferência. A preferência é eu gostar. Gosto mais de estar com uma pessoa, gosto mais de estar com outra pessoa, gosto mais de um determinado time de futebol, gosto mais de um determinado tipo de alimento, gosto mais de uma ação na minha vida do que outro tipo de ação. Isso são gostos, são paixões e que a gente pode optar e é da nossa consciência. Agora, quando se trata do amor, o amor é mais radical. Devo amar a todos como Jesus amou a mim e amou a todos os outros também.
fruto do Espírito e da plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Permanecei no meu amor, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, conforme está lá no Evangelho de João e também no capítulo 15, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos, de São Paulo aos Romanos. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Permanecendo sempre no seu amor, para que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele também as crianças e os pobres. O apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Está na 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 4 a 7. Disse ainda o apóstolo: se não tiveres a caridade, nada seria. Tudo que é privilégio, serviço e mesmo virtude, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes, é a primeira das virtudes teologais. Permanecem essas três coisas, diz São Paulo no 1 Coríntios: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é a maior delas. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que une todos na perfeição. É a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si. É fonte e término em toda a prática cristã. A caridade é segura e purifica a nossa capacidade humana de amar, a elevando à perfeição sobrenatural do amor divino. A prática da virtude moral, animada pela caridade, dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Ele já não está diante de Deus como um escravo em temor servil, nem como um mercenário à espera do pagamento, mas como um filho que responde ao amor àquele que nos amou primeiro. Ou nos afastamos do mal, por medo do castigo, estando assim na posição de escravo, ou nos deixamos levar pela atração da recompensa, assemelhando-nos aos mercenários. Ou é pelo bem de si mesmo e por amor a quem manda que nós obedecemos, então estaremos na posição de filhos de Deus, segundo São Basílio Magno, na sua regra, ou melhor, sobre os tratados do Senhor. Que bonito, né? A caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita reciprocidade, é desinteressada e liberal. É amizade e comunhão. Segundo Santo Agostinho, tratando sobre a Epístola de São Paulo, ele diz assim: a finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim, para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos, uma vez chegado, é nele que repousaremos. Então, resumindo essas virtudes, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, dão forma e vivificam todas as virtudes morais. A fé, nós cremos em Deus, que por Ele tudo nos revelou. Na esperança desejamos e aguardamos a Deus com firme confiança na vida eterna e as graças para merecê-la. E na caridade amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por nós mesmos por amor a Deus. É ela que une a todos na sua perfeição. As virtudes humanas sempre nos dispõem estáveis da inteligência e da vontade e regulam nossos atos, nos trazendo a prudência,
que dispõe a razão prática a discernir, a justiça que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido, a fortaleza que garante nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem e a temperança moderada a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Mais uma vez, então, foi uma grande alegria estarmos com vocês. Terminamos deixando uma mensagem musical e a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu viver, quero cantar o teu louvor, enaltecer todos os feitos do teu amor. Enquanto eu viver, quero cantar o teu louvor, enaltecer todos os feitos do teu amor, adorar-te, Senhor, sempre em todo tempo e lugar, adorar-te, Senhor, para sempre quero louvar, adorar-te, Senhor, sempre em todo tempo e lugar, adorar-te, Senhor, para sempre quero louvar teu nome. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.